Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo de A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje, dando sequência aí no capítulo 15, a gente vai para um hiperitem, vamos dizer assim, que é dividido em em quatro outros pequenos itens, tá? Esse hiperitem é a dupla vista, ok? Então, primeiro itemzinho. Entrada de Jesus em Jerusalém. Parágrafo 5. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto da montanha das oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: Ide a essa aldeia que está diante de vós, e ali chegando encontrareis uma jumenta amarrada, e seu jumentinho junto dela. Soltai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser qualquer coisa, dizei-lhe que o Senhor tem necessidade deles, e logo os deixará levar. Ora, tudo isto se fez para que esta palavra do profeta se cumprisse. Dizei à filha de Sião: Eis vosso rei que vem a vós, cheio de graça, cheio de doçura, montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho daquela que está sob o jugo. Os discípulos se foram, pois, e fizeram o que Jesus lhe ordenava. E, tendo levado a jumenta e o jumentinho, os cobriram com as suas vestes e o fizeram montar. São Mateus. Item 2. Beijo de Judas. Sexto. Levantai-vos, vamos, aquele que me deve trair está perto daqui. E não tinha ainda terminado estas palavras quando Judas, um dos 12, chegou e com ele uma tropa de pessoas armadas de espadas e de paus, que foram enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, aquele que o trairia dera-lhes um sinal para reconhecê-lo, dizendo-lhes: aquele que eu beijar é a ele mesmo que procurais. Apoderai-vos dele. Logo, pois, ele se aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, eu vos saúdo, e o beijou. Jesus lhe respondeu: Meu amigo, que viestes fazer aqui? Ao mesmo tempo, todos os outros ameaçaram, lançaram-se sobre Jesus e se apoderaram dele. São Mateus também. 7. Pesca miraculosa. Um dia em que Jesus estava na margem do lago de Genezaré, achando-se oprimido pela multidão de povo que se comprimia para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos parados na margem do lago, cujos pescadores desceram e levavam as suas redes. E lavavam as suas redes. Ele entrou, pois, num desses barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe para se afastar um pouco da terra. E, estando sentado, ensinava o povo de cima do barco.
Quando cessou de falar, disse a Simão: avançai em plena água e lançai vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu: mestre, trabalhamos toda a noite sem nada pegar, mas, apesar disso, sobre a vossa palavra, eu lançarei a rede. E tendo, pois, lançado, pegaram tão grande quantidade de peixes que a sua rede se rompeu. E eles fizeram sinal aos seus companheiros que estavam do outro lado do barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo seus barcos que pouco faltou para que não afundassem. São Lucas. Item 4. Vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Parágrafo 8. Ora, Jesus andando à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançaram as suas redes ao mar, porque eram pescadores. E ele lhes disse: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Logo eles deixaram as suas redes e o seguiram. Dali avançando, ele viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco com Zebedeu, seu pai, e que remendavam as suas redes, e os chamou. Ao mesmo tempo eles deixaram suas redes e seu pai os seguiram. As redes de seu pai e os seguiram. São Mateus. Jesus, saindo dali, ao passar, viu um homem sentado numa mesa de impostos, chamado Mateus, ao qual disse: segui-me. E logo ele se levantou e o seguiu. São Mateus. 9. Estes fatos nada têm de surpreendente quando se conhece o poder da dupla vista e a causa muito natural desta faculdade. E pode-se dizer que ela era o seu estado normal, o que atesta grande número de atos de sua vida, e que é explicado hoje pelos fenômenos magnéticos e pelo espiritismo. A pesca qualificada de maravilhosa se explica igualmente pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes ali onde eles existiam. Ele viu, como teria podido ver um lúcido desperto, pela visão da alma, o lugar onde se encontravam, e pôde dizer com segurança aos pescadores que ali lançassem as suas redes. A penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões são a consequência da visão espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, seria necessário que conhecesse as suas disposições íntimas para saber que os seguiriam e que eram capazes de cumprir a missão do qual deveria encarregá-los. Que eles mesmos tivessem a intuição dessa missão para se abandonarem a ele. Ocorreu mesmo no dia da ceia, quando anunciou que um dos 12 o trairia e o designou, dizendo que seria aquele que pusesse a mão no prato, e quando disse que Pedro o renegaria. Em muitos lugares do Evangelho disse: mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, lhes disse: ora, como poderia conhecer o seu pensamento se isso não for, ao mesmo tempo, pela irradiação fluídica que lhe levava esse pensamento, e pela visão espiritual que lhe permitia ler o fórum interior dos indivíduos? Então, frequentemente, quando se crê um pensamento profundamente oculto nas dobras da alma, não se desconfia que se carrega em si um espelho que o reflete, um revelador na sua própria irradiação fluídica, que dele está impregnada.
Vendo-se o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações desses fios condutores do pensamento que religam todos os seres inteligentes, corpóreos e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados com as marcas do mundo moral e que, como correntes aéreas, atravessam o espaço, ficar-se-ia menos surpreso de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Então, este item, né, hiperitem, né, dividido em várias partes aqui, falando da dupla vista, ele é bastante elucidativo, né? Ou seja, algumas pessoas, muitas pessoas, aliás, têm a tal da dupla vista desenvolvida. O que é isso? É uma capacidade de se enxergar o que está além da matéria, né? E essa capacidade, no caso de Jesus, era total, né? Aliás, está dizendo que o estado natural de vida dele já estava, né, nessa dupla vista. Então, tanto ele olhava as coisas do ponto material quanto do ponto de vista espiritual, através dessa percepção do perispírito. Então, lembrando que o perispírito molda o corpo de acordo com o planeta, certo? O perispírito dele moldou o corpo de forma tão sutil quanto necessária para que essas capacidades do espírito não fossem atrapalhadas pela existência da matéria. Não só pela existência da matéria, como pela produção de certos hormônios, né, que pode, de alguma forma, conturbar essa capacidade perceptiva. Bom, de fato, então ele tinha essa capacidade da dupla vista bem desenvolvida. Então, para ele olhar para Tiago, Pedro, João, Mateus e André, identificar ali o Espírito que vai estar com ele, é muito lógico. É muito lógico. Embora aquele Espírito esteja encarnado de forma a não perceber essas coisas, por não ter essa dupla vista desenvolvida ainda, Jesus a tinha, certo? E aí, portanto, ele podia, esse aqui vai ser meu seguidor, esse aqui vai ser meu seguidor. E aqui ele está citando só esses. Então, outros tantos seguidores dele, inclusive Judas, apareceram aí, né, e foram seguindo ele, talvez por essa ou por aquela palavra. É bem provável que o próprio Judas, né, a princípio fosse tão embebido realmente de boas intenções, e que as coisas aconteceram, né, de forma assim influentes, né, pelo decorrer da vida deles, né? Não que Judas tivesse entrado no grupo com a intenção de fazer o que fez, mas que aquilo se desenvolveu com o tempo. Então, é isso aqui é o que eles estão defendendo. A questão dos peixes, né? Ou seja, eu estou vendo onde estão os peixes. Então a gente vai com o barco para aquele local e solta as redes. Ali a gente vai pegar os peixes. Então essa dupla vista permitiu a ele conduzir o barquinho de Pedro. Mas também a gente não pode esquecer que existe nesse contexto todo, ao meu ver, uma questão importante. Porque também o peixe está associado ali ao homem que vai seguir Jesus. Então, naquele momento que ele pregou ali no barquinho, ele angariou uma grande quantidade de seguidores. Ou seja, uma grande multiplicação de peixes. Como também a gente pode levar essa mesma interpretação lá para o Sermão da Montanha, no qual ele, né, o sermão que ele pregou,
ele conseguiu, de certa forma, multiplicar o seu trabalho. Qual o seu trabalho? O pão. O pão é o trabalho. Nessa multiplicação, o que ele conseguiu angariar? Pessoas que o seguissem. Ou seja, pessoas que passaram a seguir ali naquele momento os seus ensinamentos. Os peixes. Então, com o Sermão da Montanha, houve a multiplicação de pães e peixes. Pessoas que o seguissem e que multiplicassem o seu trabalho. Então, tem essas interpretações que a gente não pode deixar de lado, que a gente tem que carregar junto com todas as outras interpretações que temos do coração. Tá certo? Bom, então esse aí é o Dupla Vista. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou desse vídeo, achou que não foi elucidativo, foi meio mitológico, foi muito pessoal, deixa seu like também e faça um comentário. Né? Aponte o seu pensamento para nós. É interessante isso. Se não está inscrito, se inscreve no canal. Divulgue na sua rede social. Tá bom? E assim a gente vai levando esses assuntos a mais e mais pessoas que, assim como você e eu, gostamos desse assunto. Tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria